Bom, vamos lá. Falar um pouco sobre pecado? Um pouco não, bastante, né? A gente precisa tratar esse tema porque é um tema exclusivo da igreja, vamos dizer assim. E é um tema em uma situação que bagunça tudo. Mas não só no contexto de igreja, balança e bagunça a vida, né? O tema desse vídeo é falar sobre a questão de bagunça, né? E por que o pecado bagunça a vida da gente? Porque ele afeta o espiritual. E por mais que muita gente pense que não, o espiritual é a base de todas as coisas. A base para que as coisas materiais aconteçam, a base para que as coisas se encaminhem, e o pecado é como se fosse um vírus de computador. Ele entra e começa a mexer com o nosso processo emocional, nosso processo psicológico, físico. O pecado é uma droga, literalmente. E ele bagunça a nossa vida. Por que não devemos pecar? Não só simplesmente porque é errado, mas simplesmente porque não é inteligente. O pecado faz com que a gente tenha a nossa vida bagunçada. Por mais que a gente busque instruções, por mais que a gente busque orientações, quando o pecado está envolvido, ele distorce a nossa capacidade do não, do sim, do talvez, do entender, do projetar, do verificar o passado, da análise. Por isso, fazer terapia em pecado é uma porcaria, não adianta nada. Precisamos resolver o espiritual das coisas. Quando eu falo de igreja bagunçada ou bagunça no ministério, geralmente tem muitos motivos e muitas variantes e variáveis, mas a principal delas é pecado. Quando tem bagunça no ministério, tem pecado ou na liderança, ou na estruturação, ou em alguma composição, alguma coisa não está, algo errado não está certo, alguma coisa fede mais não cheira bem. Esse é o termo. A gente tem que pensar e orar a Deus, pedir para que Ele nos ajude a revelar o pecado, se o pecado não for nosso, né? E caso for, ou nós formos coparticipantes dele, que a gente entre em arrependimento, né? Mas uma coisa importante também é entender o seguinte: o pecado ele é físico, psíquico, espiritual, ele também é estrutural. Ele está nas estruturas sociais, ele está envolvido nas condições das relações humanas e tudo mais, né? O pecado não é só o ato em si, mas é o status de muitas pessoas de uma vida morta espiritualmente em pecado. A gente entra no âmbito mais teológico, mas é isso. E também o pecado está na estrutura das coisas. As coisas são feitas com o mal envolvido, as coisas são feitas com o mal dentro da estrutura, né, na mistura ali da massa que faz as coisas acontecerem. Então, o pecado é o não. Um dos termos, ou dos entendimentos sobre pecados, é a gente não incorporar Deus dentro do nosso escopo de vida, né, do nosso contexto. Isso bagunça ou deixa as coisas bagunçadas. Mas existe um ponto que é importante tratar aqui também, que é a questão do seguinte: muitas vezes você não consegue vencer o pecado diretamente pelo pecado. Existe a oração, o arrependimento, o perdão dos pecados por parte de Deus, do Senhor Jesus e tudo mais, mas muitas vezes o que ajuda, ou um caminho para a restauração, para sair da bagunça da vida, é você olhar a questão material, é você olhar como é que está a tua saúde, como é que estão as suas finanças, como é que estão suas relações mais próximas, como é que estão todos os seus objetivos, como é que está o teu jeito de pensar, a tua mentalidade. Tudo isso foi bagunçado pelo pecado. Não quer dizer que você vá resolver por aí, mas assim, quando a casa está bagunçada, começa primeiro a limpar aquilo que está no caminho, para depois você conseguir ter facilidade de caminhar pelos cômodos ali, e aí sim observar o que realmente precisa de reestruturação, precisa ser jogado fora, precisa ser consertado, restaurado, feito novo, enfim. Então, o pecado é esse problema, mas o problema maior é entender, ou não conseguimos entender como é que a gente lida com o pecado. Como é que a gente lida com o pecado? De forma inteligente. Primeiro, parando de pecar, entendendo qual foi a causa, né, a raiz, por onde ele entrou, fechar essa porta e a partir daí começar uma restauração, um renovo, uma transformação. Então é importante a gente entender isso aí. Muitas igrejas têm problemas porque não sabem lidar com o pecado, porque eles colocam o pecado como um tema secundário ou como um acidente que acontece no percurso da igreja, seja num evento, num projeto, numa programação para o ano, em objetivos, né? Então o pecado nunca vai dar certo, tanto na estrutura de igreja de liderança quanto na vida individual. O pecado só atrapalha. O pecado faz a gente perder tempo. Pode perceber, quando você tiver alguma situação de pecado e sair dessa zona de pecado, dessa situação de pecado, acontece algo incrível, te sobra tempo.
pecado toma um tempo absurdo. Pega, por exemplo, pessoas que têm vícios em bebida, em cigarro, em pornografia. Pode ver que quando você está envolvido, sendo um viciado nessas coisas, alguém que peca nessas coisas, um vídeo ali que você fala, vou ver só uns minutinhos, você fica horas. Um cigarro, você passa um maço, uma bebida, você passa uma caixa e fica embriagado. Então, e o tempo passa muito rápido, porque os minutos do pecado eles são mais prejudiciais e eles são mais dispendiosos, né? E a gente precisa de tempo. O nosso maior valor, muitos dizem, e é verdade, é o tempo. Então, o pecado nos toma não só a nossa saúde física e emocional, nos toma nosso tempo. E uma igreja que tem pecado, a igreja tem pecado? Com certeza, tem pecadores ali salvos e não salvos, pessoas que ainda precisam ser salvas do pecado, mas ainda cometem pecados. Então, o pecado é um instrumento de urgência para a gente analisar. Tá? Se você é líder de igreja e não busca, primeiro de tudo, identificar qual que é o nível ou quais as situações de pecados da sua comunidade, quem está ali, e como é que você faz isso? Oração e pesquisa. Oração e começar a se relacionar e começar a ter feeling, a perceber as coisas, mas o Espírito Santo vai falando com você também. E o maior interessado que o pecado não faça mais parte da estrutura de uma igreja ou da vida das pessoas é o próprio Deus. Então, você que é individualmente, ore a Deus e peça para Ele ajudar você a identificar aquilo que você está relutante ou não está conseguindo enxergar sobre qual é o pecado da sua vida. E você que é líder da igreja, ore ao Senhor e peça para que Ele te ajude a organizar a igreja que é dele e a fazer a sua parte, identificar onde está o pecado e resolva isso. Mate as daninhas que os pecados e o pecado estruturado dentro da igreja, dentro da vida humana, estabelece. Faça isso e a gente arruma essa bagunça.